A indústria da cultura é uma das que mais crescem no cenário global e também aqui no Brasil. Ela vem se consolidando como uma das promissoras fontes geradoras de riqueza e de desenvolvimento humano. Nas últimas décadas, o consumo de produtos culturais cresceu ainda mais com o avanço e a sofisticação de tecnologias, serviços e produtos associados à cultura. Hoje, o mercado cultural é responsável por cerca de 4,5% do PIB mundial, segundo a ONU, e por 3% do PIB brasileiro, como indica estudos da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, aposta num crescimento do setor cultural de 10% a 20% nos próximos anos. E no Brasil, por que, apesar do nosso grande patrimônio cultural, da nossa música, dos nossos artistas, o setor cultural ainda é um dos segmentos mais desvalorizados por aqui? Como alavancar a nossa indústria cultural? E, nesse sentido, qual é o papel dos bancos, que tem sido um dos principais agentes financeiros da cultura no país? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos aqui no estúdio o Alexandre Gidaro, que é gerente da Caixa Cultural em São Paulo. Obrigada pela presença, Alexandre. Oi, Mona, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Prazer estar com vocês. E também participando remotamente conosco a Ana de Fátima, Head de Comunicação da Fundação Itaú. Oi, Ana. Oi, Mona. Prazer enorme estar aqui com vocês. E também remotamente o Marcelo Mendonça, Executivo de Marketing Cultural do Banco do Brasil. Oi, Marcelo. Obrigada pela presença também, ainda que remoto. Você está em Brasília, né? Isso, mas é um prazer, uma honra estar aqui participando dessa conversa com vocês, com meus companheiros aí da Caixa Econômica e do Itaú. Falar de cultura é sempre bom, né? Bom, eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de redes sociais da Febraban. Fique com a gente, que a conversa vai ser interessante. No Brasil, conforme estudos do Itaú Cultural, as atividades culturais e criativas empregam cerca de 7,5 milhões de pessoas, 7% do total de empregos. Nós temos um acervo artístico e uma diversidade cultural invejáveis, uma enorme capacidade criativa e artistas reconhecidos mundialmente. O que falta, então, para nos tornarmos uma potência cultural? Estamos no caminho certo? Já começamos passando a palavra para quem está aqui, o Alexandre. Começa com você, Alexandre. Sim, obrigado. Eu acredito sim que estamos no caminho certo, sim. Os bancos são pioneiros nesse processo de investir na cultura. Falando aqui da Caixa Econômica, né, a Caixa investe na cultura há 40 anos, e os meus colegas aqui do Itaú e do Banco do Brasil, acho que podem trazer números bem similares. Eu acho que nós somos sim uma potência cultural e os bancos ajudam a puxar esse movimento para frente, a democratizar o acesso à cultura, a valorizar a nossa arte, enfim, demonstrar a riqueza que nós temos no nosso país, espalhado pelos 4 cantos, nosso país que é continental e que tem muito para mostrar para o mundo, sem dúvida nenhuma. Quero ouvir vocês aí em Brasília, começando por você, Ana, depois Marcelo. Bom, Mona, eu super acredito, né, que a gente está no caminho certo e sei que você, Mona, também aposta muito na cultura brasileira. Eu acho que sim, os bancos têm esse papel. A gente está falando justamente de 3 bancos que têm atuações longevas, né, nesse campo. O Itaú tem 100 anos e quase 40 deles dedicados aqui à cultura, por meio do Itaú Cultural, como ação direta, e por meio de muitos outros projetos que a gente incentiva, por meio da Lei de Incentivo Federal também, que eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Acho que a gente está no caminho, mas acho que a sociedade civil brasileira também tem um caminho para fazer junto com a gente, né? A gente acredita na potência da cultura, inclusive do ponto de vista econômico, mas eu creio que a gente tem um desafio ainda do campo reputacional da sociedade brasileira reconhecer arte e cultura como trabalho, como economia, como geração de emprego e de renda. E uma vez que todos estejamos juntos nessa causa, aí sim eu acho que a gente tem tudo para voar, porque artistas e trabalhos, manifestações culturais de qualidade nos sobram, né? Marcelo.
Eu também concordo com meus colegas aí que a gente está no caminho certo, mas sempre há espaço para melhorar, né? Como você disse, Mona, tem espaço para potencializar essa cultura no Brasil, principalmente para fora, né? E aí depende muito não só dos bancos, mas das outras marcas, né? De empresas privadas, públicas, do próprio governo e da própria sociedade em acreditar e investir, né? Desde o investimento em infraestrutura adequada, né? Espaços adequados para estimular essa produção cultural, até a valorização mesmo dos artistas, a valorização da diversidade cultural e, principalmente, que eu acho que é uma pauta que a gente trabalha desde a nossa fundação em 89, como Centro Cultural Banco do Brasil, no acesso, promover a acessibilidade mais simples, mais facilitada para o brasileiro. Então, acho que o papel, não só dos bancos, né, mas como da sociedade brasileira, é ampliar a conexão dos brasileiros com a cultura, no sentido que a gente acredita que a cultura é transformadora, né? Outra questão que eu gostaria de destacar é a participação de jovens com menos de 30 anos nesse mercado cultural, que já foi falado aqui rapidamente. É o setor que mais atrai e mais emprega essa faixa etária. Nesse sentido, essas atividades culturais têm muito potencial educativo, como a gente falou, de inclusão e até mesmo de construção de cidadania. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito. Bom, é interessante ver essas estatísticas, né, dos jovens se interessando, porque o jovem ele traz uma perspectiva nova, novas ideias, né, para o cenário cultural. Então, a participação ativa dos jovens no mercado contribui para a renovação das práticas culturais, né, além de promover um ambiente mais inclusivo, mais representativo. Então, esse papel dos espaços culturais de receber, de conseguir simplificar esse acesso, que eu acho que é um trabalho que a gente faz, né, nos nossos espaços culturais, de fazer essa mediação mais simples da arte para a população, é muito bem-vinda e é a potência, né? Então, a gente tem que entregar, é o futuro do Brasil, né? A Fundação Itaú, ela atua justamente na educação e na cultura, né? E a gente aqui fez um estudo sobre o mundo do trabalho dos jovens e muitas das informações que Mona traz se confirmam nessa pesquisa, né? Sim, tem muito interesse, tem espaço, porque é um setor que está em crescimento. E, de fato, aí a economia criativa ela aponta como uma das 5 economias do futuro, né? Junto com a economia verde, a economia do cuidado, a economia prateada, a tecnológica e efetivamente a da economia criativa, né? Então, é uma potência aí, falando em oportunidade para todos os jovens do mundo todo. O Itaú Cultural, ele disponibiliza, né, gratuitamente uma escola no seu site e tem todo tipo de formação para o setor cultural. E eu sei que meus colegas aqui têm várias iniciativas também nesse campo de formação, tudo sempre buscando essa acessibilidade e essa atração realmente para que os jovens sejam os ativistas da cultura e das artes no futuro, né? E que, de fato, potencializem como um setor econômico. Eu gosto muito das colocações dos colegas, porque juventude e arte são temas muito conectados, né? É muito difícil falar de arte sem falar de juventude. E é difícil falar de juventude e não falar de formação, não falar de futuro. Então, acho que todos os nossos espaços, eles de alguma forma tentam trazer para esse jovem que quer entrar para a indústria cultural, que quer somar a sua força de trabalho para a indústria cultural, um trabalho também de formação educativa. Então, na Caixa Cultural, por exemplo, nós temos o programa educativo Gente Arteira, que é um programa que está estabelecido há anos e que, além de trazer assim, um incentivo à arte e educação através das nossas atividades, ele também ajuda a formar novos profissionais com oficinas, enfim. O jovem, muitas vezes, ele ainda não está no momento de que já escolheu uma profissão, já sabe o que vai seguir, às vezes tem um dom, tem um talento artístico, mas não sabe se esse é o caminho, e muitas vezes através desses programas é que ele toma o conhecimento que ele pode ser um cantor, pode ser um ator, uma atriz, mas que ele também pode trabalhar na produção de um espetáculo, pode ajudar a organizar uma exposição, pode ser mediador numa galeria de arte, enfim, aprender com a arte e ser transformado através da arte. Bom, até agora nós falamos da importância da cultura para o desenvolvimento da economia e da sociedade. Mas e para os bancos? Qual a vantagem de aliar a marca do banco a projetos e produtos culturais? Nas últimas décadas, tanto os bancos públicos quanto os privados foram os principais agentes fomentadores da cultura. Queria que vocês comentassem a importância do patrocínio cultural como ferramenta de construção de marca, né,
para a instituição? Vamos começar com você, Alexandre. Não, um potencial tremendo. Primeiro porque quando a gente está falando de cultura, assim como de esportes, a gente está falando com uma nação inteira. Quando a gente traz os valores da cultura para dentro das nossas instituições, a gente está falando com todos os brasileiros e, de alguma forma, a gente mostra o quanto as nossas instituições se conectam com a sociedade, o quanto nós estamos presentes no mesmo lugar onde o público que a gente quer atingir, o público com o qual a gente quer fazer negócio está. Então, mostra uma presença. Trabalhar com cultura é isso. Soma, sem dúvida, para os nossos ativos das nossas marcas, pelo fato de que, quando a gente patrocina um evento cultural, a gente traz valores para as marcas que, às vezes, quando a gente está falando de banco, tem valores muito técnicos ali, né, relacionados, mas quando a gente se associa, por exemplo, a uma festa tradicional, um movimento popular, um show, a gente traz atributos para as nossas marcas que talvez sozinhos a gente não conseguisse comunicar. Mas tem outros ganhos também, né? Atrair, reter clientes é uma outra frente muito importante de se trabalhar com marketing cultural, estabelecer um posicionamento estratégico claro. Acho que tudo isso, de uma certa forma, soma muito a essa estratégia de trabalhar, alinhar a estratégia de um banco com o aporte em cultura. Uhum. Eu vou botar direto já nessa conversa o Marcelo, porque eu estou me lembrando que o Banco do Brasil vai patrocinar o show do Caetano e da Bethânia, que está impossível de você comprar ingressos, né? Porque são dois ícones da música brasileira, né? São incríveis. Eu sempre falo assim, o patrimônio musical que o Brasil tem. A gente tem uma sorte de ter vivido nessa geração com tantos intérpretes e cantores maravilhosos, né? E você vê, esses dois irmãos nunca tinham feito um show junto e o banco vai patrocinar, né? Então imagina assim o retorno para a marca. Quero te ouvir. Você vê como tem demanda, né, nesse país, demanda cultural. A gente trabalha, tem produção cultural, né, tem um país muito criativo, muito diverso, a diversidade produz muita criatividade, mas tem muita demanda também, né, então cabe a gente conseguir dar mais e mais acesso. Os shows do Caetano e Bethânia serão em estádios, né, você imagina se fossem teatros de 1.000 lugares, mas são em arenas de 30 mil lugares, e mesmo assim uma demanda muito alta. Mas eu acho que falando sobre essa função, né, do patrocínio cultural para a marca, eu acho que tem muito a ver com manter as marcas relevantes na sociedade, né? Sintonizada com as pautas modernas. Então, acho que os bancos fazem isso muito em função dessa questão de socialmente responsável mesmo, né? Que devolução que a gente pode fazer. Porque os produtos são commodities, né? Tem uma variação aqui e ali, mas como é que eu vou criar mais favorabilidade para a marca, né? À medida que eu aporto para essa marca valores como esse, valores mais sintonizados com as demandas da sociedade, né? Então, quando a gente trata essas pautas que são mais contemporâneas, a gente atrai novos públicos, fomenta a cultura e contribui para a formação tanto do cidadão brasileiro quanto dos artistas e produtores culturais. Então, acho que assim, é sempre um benefício grande para a marca e para todas, né? Que bom se todas pudessem fazer, se fizessem mais e mais. Mas quero que você complemente aqui para a gente, Ana. Você tem algo a acrescentar sobre essa questão do retorno da marca para o banco? Acho que meus colegas falaram super bem, mas eu complementaria justo com isso que você falou, Mona. Eu acho que a arte e a cultura têm esse poder de afetar, né? De transformar, de cutucar a vida das pessoas para o bem. A gente fez uma pesquisa aqui também pelo Observatório, que aponta que os brasileiros, mais de 50% reconhece que quando está numa atividade cultural tem mais uma sensação de bem-estar, né, de felicidade mesmo. A gente estava muito abordando também a questão de saúde mental. Então, tem essa coisa de fazer bem para a vida da pessoa, né? Então, acho que um banco, quando se associa a isso, tem de fato aí um presente para a sociedade. Uma vez que afeta a vida das pessoas, a gente passa a ser reconhecido de forma mais positiva, né? Então, é super importante e isso vale, acho que o Marcelo falou no começo da nossa conversa, né? Isso vale para outras empresas. É importante que outros perfis de empresas entendam que você aportar para a cultura é aportar para a sociedade, é uma devolução, né? Então, faz todo sentido.
Perfeito. Agora, quais os tipos de patrocínio e apoio que os bancos oferecem? Patrocínio integral, a fundo perdido, com retorno de renda em cotas, com exclusividade. Como é que funciona no Banco do Brasil? Depois a gente vai saber da Caixa, com o Alexandre, e também do Itaú, com a Ana. Bom, no Banco do Brasil a gente tem duas verticais. A principal, né, que você está há 35 anos no ar, são os CCBBs. E aí os CCBBs escolhem seu projeto por meio de edital público, né? E aí como é que a gente escolhe? A partir de um eixo curatorial que a gente define na hora de lançar o edital e depois a gente fazendo análise desses projetos junto de especialistas do mercado. Então a gente convida especialistas em cada segmento cultural para nos ajudar a escolher os projetos e produzir a programação cultural anual. Geralmente, nossos editais duram quase 2 anos, né? De ano e meio, a gente lança um novo edital e recebe o projeto para compor essa grade de programação para os CCBBs, que é gratuito, né? Então, a gente começa a questão da acessibilidade, dar o acesso, sempre foi um valor muito importante para o Banco do Brasil, acho que para todos os bancos, né? A gente faz, ninguém está cobrando ingresso aqui pelo menos para a gente, a bilheteria vai para o produtor cultural, né? A gente entrega o espaço e o palco para o artista se manifestar. E a outra vertente são os grandes projetos, principalmente esses de entretenimento, festivais, que aí é uma outra entrada, né, que é a diretoria de marketing e comunicação mesmo em Brasília, que faz a seleção de projetos até com prospecção também, mas aí aliado muito aos objetivos, às políticas de marca e de negócios. Bom, Mona, eu diria que a gente tem 3 grandes vertentes assim de patrocínios artísticos culturais, né? Um que é com verba própria. Aqui na Fundação Itaú a gente tem um endowment, né? Então é uma verba nossa, singular, e a gente investe aí via Itaú Cultural, que também é uma casa que tem aí 38 anos, acho que é isso. Outra vertente muito importante é o aporte que o banco faz a projetos via Lei Rouanet, a Lei de Incentivo Federal, né? Então, os projetos eles se inscrevem em nossa plataforma a partir de um critério de nacionalidade, representatividade regional e alguns outros. Esses projetos são selecionados por um comitê amplo de patrocínio e responsabilidade social. E, por último, tem esse marketing que é o que o Marcelo falou, né? O marketing de entretenimento, de arte e de cultura, que aí, no caso do banco, grandes projetos, como o show de Madonna, aí celebrando os 100 anos, mas a gente tem um aporte importante ao Rock in Rio, né? A grandes eventos também. Então, 3 campos muito diferentes, né? No Itaú Cultural a gente tem uma atuação de curadoria própria e também de editais públicos, e tudo feito muito como um retorno à sociedade, né? Efetivamente. Então, acho que são essas 3 as principais vertentes. Uhum. E a Caixa? A Caixa tem uma atuação muito similar, muito parecida até com o que eles colocaram, mas acho que mais próxima do que traz o Banco do Brasil, com um destaque especial aí para a retomada do nosso edital, né? O programa de ocupação das unidades da Caixa Cultural, ele foi retomado em 2023 e a gente celebra muito essa retomada. A gente teve mais de 7.700 projetos inscritos e demonstra exatamente o que o Marcelo colocou, a nossa intenção em dar acesso, em fazer inclusão, trazer cidadania. São projetos muito diversificados e quando um projeto se inscreve num edital de seleção pública nacional, como é o da Caixa, do Banco do Brasil, do Itaú Cultural, na verdade ele está trazendo para os nossos espaços a força da arte do projeto em si, mas nós também estamos somando não só com os recursos financeiros que nós aportamos, mas também com a força dos nossos espaços, nossos canais de comunicação, toda a programação que nós construímos de arte e educação em volta dos projetos, que faz com que eles se conectem dentro dos espaços. Eu queria voltar agora para as fundações e os institutos culturais. Os principais bancos brasileiros, públicos ou privados, mantêm esses espaços culturais permanentes, sem fins lucrativos, em várias cidades brasileiras. A Caixa, por exemplo, desde 1980, mantém a rede Caixa Cultural nas principais capitais brasileiras. A unidade de São Paulo, da qual o Alexandre aqui é o responsável, começou a funcionar em 1989. Aliás, está sediada num prédio lindíssimo. Se você não conhece, vá lá conhecer no centro, ícone da arquitetura Art Deco da cidade.
Só o prédio em si já vale uma visita. E o que mais acontece nesses centros culturais? Vamos começar sabendo pela Caixa e pelo Alexandre. Muito bem, eu agradeço muito seu elogio, é um prazer enorme a gente falar dos espaços da Caixa Cultural, porque hoje nós temos 7 unidades espalhadas pelo Brasil. A primeira unidade foi fundada em Brasília, né? Nós temos Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, Curitiba e São Paulo. Mas nós temos uma programação muito integrada, então nós fazemos com que através do edital da Caixa, do nosso programa de ocupação, os nossos projetos que visitam as unidades consigam fazer uma circulação entre as outras unidades, que a gente consiga levar a representatividade regional de uma região do Brasil para outra. Nós temos uma presença muito forte no Nordeste e a gente quer ampliar esse acesso. Então temos ainda estudo de implantação de mais 2 unidades, uma em São Luís e no Maranhão e uma em Belém do Pará. Então a gente continua investindo, a Caixa continua muito forte, muito bem posicionada e muito satisfeita com os resultados que a gente tem tido nesse investimento em cultura. Que legal essa expansão, vamos aguardar. Então, Maranhão, Belém do Pará e... Muito legal. O Centro Cultural Banco do Brasil é outro exemplo, né? O primeiro foi criado no Rio de Janeiro, em 1989. Em 2000 foi inaugurado o de Brasília e um ano depois o outro aqui em São Paulo. Eu visito bastante. Marcelo, além das exposições permanentes, esses centros têm atividades e eventos esporádicos. Como é que é feita essa seleção? Tem alguma prioridade? Eu me lembro de muitos eventos internacionais, né? Exposição do Escher, enfim, de arte russa, enfim. Isso. Você citou do Rio de Janeiro, de São Paulo e Brasília, né? A gente tem também um centro cultural em Belo Horizonte e estamos abrindo agora em Salvador. E a ideia, desde o primeiro ano, foi oferecer de maneira muito acessível, facilitada, simplificada, uma programação diversa e plural. Então, a gente tem, claro, tem a arte brasileira, a cultura brasileira como o principal vertical, mas a gente também conseguiu, né, por meio até do reconhecimento da reputação do CCBB pela população que trazia, né, pela audiência que trazia para os seus centros culturais, fazer parcerias internacionais. Então, a gente conseguiu, em alguns anos, aí, fazer várias exposições internacionais, e isso acaba incrementando o público também, né? Quando você traz um Salvador Dalí, um Yayoi Kusama, um Pablo Picasso, você consegue, junto desses, apresentar outros artistas brasileiros que não eram conhecidos e passam a ser. Então, a gente trabalha uma programação muito plural, muito diversificada, regular, porque a gente está aberto, enquanto está aberto, temos uma programação na área de exposições, de música, de teatro, de cinema e de programa educativo. Mas os centros culturais, Banco do Brasil, Itaú Cultural e Caixa Econômica são muito parecidos nesse propósito de oferecer o acesso, de simplificar esse acesso e de criar o hábito do consumo cultural, porque a gente sabe que isso transforma as pessoas, transforma os brasileiros, transforma o Brasil, né? Deixa uma sociedade mais desenvolvida, mais consciente, cidadãos mais conscientes. O Marcelo tocou num ponto importante, que é a formação de plateia, né? Muitas vezes você precisa formar público, né? Bom, o Itaú, já citado aqui, tem forte atuação na área cultural, né? Com o Itaú Cultural, a Fundação Itaú, os patrocínios que a Ana já mencionou. O banco conseguiu reunir a maior coleção corporativa de arte na América Latina. Para projetos sem fins lucrativos, os bancos se utilizam das leis federais de incentivo à cultura. É o caso também do Itaú, né? Como você já mencionou, né, Ana? Isso mesmo. A gente aqui, como o Itaú Cultural, né, que é essa instituição que existe fisicamente, a gente está na Avenida Paulista, né, e tem programação em todas as manifestações artísticas, assim como meus colegas, né, então temos exposições permanentes, temporárias, shows de música, teatro, dança, cinema, mas acho importante contar que o Itaú Cultural ele nasceu em 87 com uma missão muito forte de gerar conteúdo confiável sobre arte e cultura, né. O Olavo Setúbal, quando ele criou aqui o Instituto, ele queria muito que o brasileiro tivesse acesso a entender como é que se forma uma obra de Tarsila do Amaral, e com isso a gente criou uma obra que hoje é uma referência, que é a Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura, e ela está disponibilizada no site do Itaú Cultural, e lá também a gente tem o Itaú Cultural Play, que é uma plataforma de streaming 100% brasileiro, né, e é um investimento à parte.
Além disso, o banco é o principal investidor aí de muitas instituições, e nesse sentido, MASP, Fundação Bienal, muitos museus espalhados pelo Brasil têm o aporte do banco, né? E acho bacana dizer que, além dos nossos equipamentos que são, assim, de bancos, a gente aqui na Avenida Paulista está no que a gente chama de Paulista Cultural, né? Se formou um corredor de cultura na Avenida Paulista, então temos o Instituto Moreira Salles, o MASP, a Japan House, o próprio Sesc Paulista, SESI. Então a gente tem muitas organizações importantes que merecem ser visitadas. Eu estou falando do privilégio da cidade de São Paulo, mas a gente tem aí em todas as cidades do país lugares importantes a serem visitados, apoiados, celebrados por isso, por fazer essa transformação de vida. Mas é isso. Nesse eixo aí você esqueceu a Unibis Cultural, que está aqui mais para a ponta. Unibis Cultural, exatamente, já está na pontinha. Eu posso ter esquecido mais algum, acontece comigo, viu, Mona? Sabe quem lançou a enciclopédia Itaú Cultural? Conte-me. Essa que vos fala aqui. Pois é. Olha, eu não disse. Olavo Setúbal apertando o botãozinho ali. Era Exatamente. Quando se falou na primeira digitalização de todas as obras de arte. Ou como assim digitalizar? Era uma palavra que ainda não se usava muito, mais de 20 anos atrás, né? Mas eu lembro bem. Exatamente. Bem, e para a gente terminar, depois de tudo que a gente falou, quais são os desafios para o Brasil se tornar uma potência cultural, gente? Com uma presença mais forte internacionalmente. A gente sabe e reconhece como brasileiro o patrimônio cultural que a gente tem. O brasileiro é muito criativo. Eu acho que isso aqui é um consenso até entre todas as faixas da sociedade, né? Todo mundo, nosso próprio nem falamos disso, mas o próprio carnaval, né? Você vê a criatividade, né? Todos os adereços, os cenários, as construções, enfim. Mas para a gente, lá fora, a gente poderia aparecer mais, né? Ter um protagonismo maior. O que você acha, Alexandre? Eu acho que sim. Eu acho que a resposta está um pouco naquilo que a gente conversou, de ter uma mobilização, uma união entre as várias frentes que compõem a sociedade civil, não só as empresas, o governo, mas também a população de uma maneira geral, que a gente passe a valorizar mais a nossa cultura e a nossa arte, porque ela é muito rica, prestigiar as manifestações culturais, prestigiar os projetos que muitas vezes chegam de uma região para outra, como a gente vê um espetáculo de dança amazonense em São Paulo, e eu acho que passa um pouco por isso, sabe? Que a gente nos permita isso, dar as mãos e entender que a cultura ela é vital para qualquer sociedade, para qualquer país que queira se afirmar aí internacionalmente. Eu acho que esse é o caminho. Marcelo, o que está faltando? Acho que complementando o Alexandre, acho que muitas vezes os artistas e produtores eles encontram dificuldades em definir estratégias de divulgação eficazes, tanto no mercado interno quanto no externo, para aumentar a visibilidade mesmo, o interesse pelo conteúdo cultural brasileiro. Então, acho que o que é importante também é a gente pensar em investimento em programas de formação, de capacitação para profissionais da indústria criativa, da indústria cultural. Né? Isso inclui treinamento em gestão cultural, em marketing, empreendedorismo criativo, em habilidades técnicas específicas, né? Para que os nossos profissionais culturais estejam mais preparados para enfrentar os desafios do mercado e da concorrência e desenvolver projetos de grande qualidade, né? De maior qualidade ainda, porque com projetos culturais de qualidade, com conteúdo cultural de qualidade, a visibilidade, a possibilidade de estabelecer parcerias com agentes culturais estrangeiros, ela aumenta muito, né? E a capacidade de exportar o nosso conteúdo cultural aumenta. Então, acho que a gente precisa também trabalhar um pouco na capacitação, né? A gente estava falando dos jovens, né, que estão entrando no mercado, né? Trabalhar na capacitação em todos os sentidos, né? Principalmente de empreendedorismo e de como alcançar essa visibilidade. Nos falta essas 3 ações que nós 3 aqui falamos de alguma forma: formação para o setor, profissionalização do setor e reconhecimento do setor como, de fato, um vetor que não é só de transformação social por ser bacana, por ser bonito, por ser elevador das almas, mas por gerar, de fato, emprego, recurso financeiro, movimentar o país e nos movimentar também para fora, né? Então, acho que setores privado, público e sociedade civil precisam realmente abraçar esse setor que já responde por 3,1% do PIB, sem a gente se esforçar muito. Imagina a gente se esforçando bem muito, todo mundo junto. Aí a gente vai longe, né? Então, estamos aí para isso.
É isso aí. Nós acabamos de ouvir os depoimentos da Ana de Fátima, Head de Comunicação da Fundação Itaú, do Alexandre Gidaro, gerente da Caixa Cultural em São Paulo, e do Marcelo Mendonça, executivo de marketing cultural do Banco do Brasil. Obrigada a todos vocês pela participação. Alexandre, aqui em São Paulo, em Brasília, Marcelo, do Banco do Brasil. Obrigado. E Ana, aqui em São Paulo, mais remotamente também. Achei que foi muito bacana a nossa conversa, com muita energia e muito entusiasmo. A cultura não é apenas uma forma inteligente e criativa de gerar inovação, renda e emprego. É também fundamental para a identidade de um povo, para a saúde mental. Eu termino aqui com uma frase de um grande brasileiro, o Herbert José de Souza, o Betinho, que 30 anos atrás conseguiu unir o Brasil numa campanha contra a fome. Ele dizia: um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência. Muda sim pela sua cultura. Até a próxima.